Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Motoqueiros assassinam ex-presidiário a tiros na ilha de Juna Bezerra. Jovem assassinado a tiros em frente à filhinha de 3 anos no bairro de Candeia. As manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 10 assassinatos. 4 dos homicídios ocorreram no interior e 6 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.534 assassinatos, sendo 1.435 no interior e 1.099 no Grande Recife. Presos suspeitos de estupro no Cabo de Santo Agostinho. A notícia com o repórter Valdisson Balbino. Na saída da delegacia do Cabo de Santo Agostinho, os suspeitos de 49 e 53 anos ficaram em silêncio. Você estuprou dono de casa? Os advogados de um deles acompanharam a saída da dupla, mas também não gravaram a entrevista. Os homens que eram terceirizados da Neoenergia estão presos suspeitos de estuprar uma dona de casa de 49 anos no município do Cabo. A vítima também compareceu à delegacia, acompanhada da secretária executiva da mulher, Valquíria Alves. A dona de casa fez o reconhecimento e, segundo ela, os 2 homens confessaram o estupro. Friamente, eles confessaram lá dentro que já estão acostumados a fazer isso. Ele estava fechando o olho para ver se não reconhecia ele, o alto, o moreno, e o mais baixo também, mas eu reconheci de primeira eles. Com certeza, confirmado os 2, está todos os 2 aí, sim. Após a vítima fazer o reconhecimento aqui na delegacia, os suspeitos seguiram para o hotel, onde estão presos desde o dia 15 do mês passado, em cumprimento de um mandado de prisão temporária. Esse mandado, a princípio, era de 30 dias, mas foi renovado por mais 30. Muito assustada, a vítima e a filha de 8 anos trocaram de endereço. A dona de casa suspendeu até as aulas presenciais da criança. O crime aconteceu no início do mês passado na casa onde as duas moravam. Os suspeitos do crime foram até o local para uma vistoria no contador de eletricidade. Eles usavam roupas e capacete de uma empresa terceirizada da Neoenergia. Um deles ficou no portão da casa e o segundo entrou no imóvel. A pessoa parece que está vivendo tudo de novo, aquilo ali, aquela cena terrível, que são monstros, né? E espero que as outras vítimas apareçam e digam tudo o que está acontecendo com elas. Denuncie eles. Eles estão aqui, mas são eles mesmos, de certeza. Câmeras de segurança da rua registraram o momento em que a dupla entra no carro da empresa, depois do crime, e sai de lá como se nada tivesse acontecido. Valdisson Balbino para o Bandeira 2. A polícia está procurando o elemento Marcelo Gomes da Conceição, de 21 anos de idade, suspeito de ter matado com um golpe de faca peixeira no pescoço durante um barulho numa bebedeira na quadra 4, no centro em Correntes. O jovem Tiago Belo de Góes, que tinha 26 anos de idade e ainda chegou a ser levado para o hospital local. A polícia também procura 3 elementos, identificados como Chines, Pedrinho e um tal de Uel, e ainda um outro que ainda não foi identificado, suspeitos de terem massacrado, espancado até a morte, socos, pontapés e pedradas durante uma confusão em um bar na rua Projetada, no bairro Osanã, em Timbaúba, um ex-presidiário, Josimar Bastos da Silva. Esses caras, durante essa confusão, mataram o Josimar com socos, pontapés e também com pedradas na cabeça. A polícia também investiga a morte do ex-presidiário Vanderlei Pedro da Silva, de 34 anos de idade, assassinado com disparos de arma de fogo em terras do Engenho Maçangã, na zona rural de Pojuca. O que se sabe é que foram 2 homens encapuzados que cometeram o crime. E a polícia também investiga a morte de Francisco Soares do Carmo, de 40 anos de idade.
Ele, cheio de tatuagem, foi assassinado com golpes de faca peixeira, facadas na garganta, inclusive na comunidade do Dr. Alvinho, que fica na rua Maranhão, na ponte do Dique, em Vitória de Santo Antão. Ele estava amarrado e foi inclusive degolado pelos assassinos. A polícia investiga a morte de Gabriel Alves Dantas Nunes, um jovem de 25 anos de idade. Ele morava na Rua do Fórum, no centro, em Lagoa Grande. Estava internado no Hospital da Restauração desde o último dia 15, vítima de disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos, e acabou morrendo no HR. A polícia também segue investigando a morte de Fábio Roberto Santos da Silva. Ele foi assassinado com a facada no pescoço no sítio Beira Rio, distrito de Sapé, em Itaquitinga. O suspeito do crime é Divan Feliciano dos Prazeres. Ele, segundo informações, estava em casa tentando se esconder, mas aí a polícia foi lá e conseguiu pôr as mãos nele. O caso segue sendo investigado pela polícia lá de Itaquitinga. Casal assassinado a bala em Vitória de Santo Antão. Os detalhes com o repórter Maicon Carvalho. O carro onde as vítimas estavam foi atingido por mais de 40 tiros. Segundo a polícia, o motorista e a passageira seguiam pela PS-50 no sentido Glória do Goitá, quando os criminosos que vinham em perseguição efetuaram vários disparos contra o veículo e depois fugiram. O motorista, identificado por Michael da Silva, de 19 anos, e a adolescente Beatriz Conceição, de 15, morreram no local. Durante a perícia, foram encontradas peças de moto na mala do carro. Próximo ao volante, tinha uma Bíblia. Os dois bancos ficaram com diversas marcas de tiros. O delegado Luiz Paulo dos Santos deu início às investigações. Segundo ele, o motorista era investigado pela prática de crimes. Sabemos sobre as vítimas que ambos não tinham passagem pela polícia, apesar do jovem estar sendo investigado tanto por roubo de motocicletas quanto por alguns homicídios na cidade de Vitória. Dentro do veículo foi encontrada alguma pista? Foi encontrada algumas peças de motocicleta, que vamos tentar apurar de a quem pertencia essa motocicleta, essas peças de motocicleta, e uma certa quantia em espécie junto com as vítimas. Aqui no local do crime, delegado, o senhor conseguiu conversar com algum parente de alguma das vítimas? O que elas disseram? Como os parentes estavam um pouco nervosos, nós achamos melhor conversar com eles na delegacia. O carro foi recolhido e os corpos das vítimas foram levados para o IML de Palmares. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios do Complexo Policial de Vitória de Santo Antão. Parentes preferiram não gravar entrevista, mas confirmaram que as vítimas eram do município. Os familiares devem ser chamados para prestarem depoimento. Maicon Carvalho para o Bandeira 2. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Davidson da Silva Andrade, um rapaz de 34 anos, ex-presidiário. Ele havia sido brutalmente espancado no último dia 7, nas imediações do Bar do Jabá, no bairro da Mangabeira, zona norte do Recife, por cerca de 8 elementos desconhecidos. Ele foi espancado no dia 7 porque no dia 6 ele havia sido posto em liberdade, estava na penitenciária agroindustrial São João Antiga, pai estava lá recolhido, saiu no dia 6 e no dia 7 foi brutalmente espancado. Cerca de 8 elementos quebraram ele no pau bem pertinho do Bar do Jabá, na Mangabeira. O ex-presidiário Davidson da Silva Andrade estava internado no Hospital da Restauração até que de repente ontem ele não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Paulo Ricardo da Silva, de 31 anos, residente na Rua do Chafariz, no Alto da Bondade, em Águas Compridas, Olinda. Ele foi assassinado com golpes de faca peixeira na cozinha da casa dele. Ele começou a ser esfaqueado no quarto onde estava, correu para a cozinha e lá ele tombou sem vida. De acordo com informações, Paulo Ricardo da Silva, ele já trabalhou como segurança no terminal integrado de passageiros de Xambá
e atualmente ele fazia segurança em lojas no centro do Recife. Estava separado da mulher há cerca de 2 semanas. O corpo dele, Paulo Ricardo da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Herbert José Santana da Silva, com 31 anos de idade, conhecido como Halley, ele foi assassinado com uma saraivada de balas, cerca de 14 disparos de arma de fogo, na rua Fernando Tomás da Silva, bem pertinho da escola Cecília Meirelles, no bairro do Ibura. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos, de acordo com informações. Halley Herbert José Santana da Silva, ele seria ex-presidiário e também usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Ligados com a gente aqui na Radional, na Avenida Cláudio José Gueiros Leite, pertinho do Forte de Palmarelo, está João da Oficina Autoelétrica e também todos os funcionários. O Dr. Paulo de Tarso e toda a nova diretoria do SEASA, inclusive o segurança SL. O comissário Carlos Alberto, que trabalhou no ITB, também está ligado com a gente. Nino dos Ônibus, no bairro da Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. Ari do Hamburgão está no bairro de Beberibe. Walter Taxista, em Camaragibe. Na UR1 Ibura estão lá Givaldo Governador, o Francismar, Babuço e também Messinho, que é presidente do time do Bangu. Zé Geraldo, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho. O médico cardiologista Dr. Peter Melo, na Policlin Recife, que fica na Rua do Hospício, ao lado da Americana. O comissário Joaquim Cosmo da Silva, a mãe dele, Dona Josefa, e o pai dele, seu Manuel Cosmo, e também a irmã Elza, todos na fazenda Mané Mulato, que fica em Pombos, no interior do estado. Toda a rapaziada sintonizada com a gente aqui na Jornal. No Mercadão do Óleo em Água Fria estão lá os funcionários Fábio, encarregado, Flávio, Pedro, Toninho, Daniel, Luciano, Will, Kekel e também Guru, que é o conhecido Brasão. No loteamento Santana e Camaragibe, Cobrão, Rivelino, Poró, Nonô, Biito, Dinho e também o comissário Fernando. Na Rua Tupiniquins, em Santo Amaro, Zeca Pedreiro, a namorada dele, Ivanice, e também o vizinho do casal, Ivanildo Queiroz, operador de áudio aposentado. E no bairro da Campina do Barreto, Carlos Alberto, condutor do SAMU, e Afonso da Eletrônica Garibaldi. Bruno Cascato está no posto da Panela ligado com a gente. Ele inclusive informa que hoje haverá uma ação de saúde com todas as vacinas para as crianças e os adultos no espaço Dona Maria, ao lado da estação do metrô de Porta Larga. Será das 9 até as 3 horas da tarde. Um adolescente de 16 anos de idade, Eduardo Antônio de Mendonça, e Gilberto Silvano da Silva Filho, foram baleados na PS 126 no Engenho Sumidouro, em Palmares, por elementos desconhecidos. Eduardo, o adolescente, morreu no local e o Gilberto ficou ferido, sendo levado para o Hospital Regional de Palmares. Motoqueiros assassinam ex-presidiário a tiros na ilha de Jona Bezerra. Jovem assassinado a tiros em frente à filhinha de 3 anos no bairro de Candeia. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP
que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice-Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Bruno Rodrigo Alves, de 31 anos, residente no loteamento Nova Era, em Belém de Maria, no interior do estado. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem à tarde na rua Professor Manuel Edmundo, em Lagoa dos Gatos, crime praticado por elementos desconhecidos. Bruno Rodrigo Alves, ele havia sido julgado no fórum, lá mesmo ele estava como réu, foi condenado a mais de 14 anos de reclusão e, ao sair do fórum, ele foi caminhando sentido centro da cidade lá, quando acabou sendo emboscado e assassinado com disparos de arma de fogo. É isso, foi condenado, pegou mais de 14 anos de reclusão e, quando estava saindo do fórum, lá pertinho ainda, elementos desconhecidos meteram bala e mataram ele, Bruno Rodrigo Alves, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Peterson Genil Rodrigues da Silva, um jovem com 19 anos de idade, mototaxista. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na rua Antônio Feliciano dos Santos, em Bonança Moreno. É crime praticado por elementos desconhecidos. O jovem foi levado para o Hospital João Murilo, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, ele já havia sido preso por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e também cometia pequenos furtos. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quarta-feira. Manuel Farias é o conhecido Manuel do Bar da Fossa, que fica na Brasilite. A cunhada dele é Mariquinha e haverá uma festa com a participação de Quinha, Tripa, Fábio, motorista, também o sargento PM Romero e Silo do Detran. Sabrina Ellen Ferreira dos Santos, completando hoje 14 anos, ela é filha de Alexandre, que é eletricista do Hospital da Restauração. Sabrina é neta de Dona Zefinha, que mora em Caixa d'Água Olinda, e é Dona Zefinha que vai preparar a festa, um almoço para toda a família. Vó Noêmia está completando hoje 70 anos de idade. Ela mora na Avenida Nossa Senhora da Paz, comunidade de Tururu, no Jangue Paulista, e haverá um almoço com a participação de toda a família, os filhos, toda a família mesmo, a família Nunes, que é conhecida, 30 netos da Dona Noêmia, 15 bisnetos, enfim, toda a turma lá, inclusive Vandinho também, que faz parte da família. E agora, os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Aniversariando hoje o Tenente Ginaldo Mariano Alves e a pensionista Nelma Lourenço Brandão. José Cosuel Alves de Souza Filho, um rapaz de 31 anos de idade, residente na Travessa Padre Malaquias, em Itaíba. Ele dirigia o carro, uma BMW, e de repente perdeu o controle do veículo, que, desgovernado, capotou na PE 300 na zona rural de Itaíba. Ele foi levado para o hospital local, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. Joana Dark Ferreira, de 43 anos, Tânia Maria e Silva, 50 anos, e Rafael Paulo da Silva, de 30 anos, sofreram um atentado à bala na rua Bom Jesus, no bairro da Martim, Abreu Lima. O suspeito do crime, a suspeita, aliás, a companheira do Rafael, Suênia Generina Tavares, de 38 anos, que foi presa em flagrante. Ela já tentava fugir numa mototáxi. Portanto, ela, enciumada, pegou o companheiro com as mulheres, daí meteu bala nos três, tentou fugir, mas acabou presa em flagrante. E as vítimas foram levadas para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Erivan Bento de Lima, de 34 anos, residente na Vila Três Vaqueiros, zona rural de Araripina, foi agredido a bala em frente ao estabelecimento dele. E o suspeito do atentado, Rubenilson Gomes Coelho, que está sendo procurado pela polícia. Erivan foi levado para a unidade de pronto atendimento ao Poder Araripina, de onde foi em seguida removido para o Hospital Meiricuri.
A jovem Stephanie Alves da Silva, de 18 anos de idade, residente na rua Ulisses Pinto, em Garanhuns, no Agreste do Estado, foi alvejada por disparos de arma de fogo por um sujeito lá, um tal de Neguinho. A motivação do atentado é ignorada e a vítima, Stephanie Alves da Silva, atingida no abdômen, foi levada para o Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns. Lembrando que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 10 assassinatos, 10 homicídios, 4 dos crimes ocorreram no interior e 6 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.534 assassinatos, sendo 1.435 no interior e 1.099 no Grande Recife. Rafael Santos Marins, de 28 anos de idade, e a enteada dele, Isabela Cristina Gomes de Lima, residentes na Rua do Sovaco, na Coab, no Recife, foram agredidos a bala na Rua Guerra Junqueiro, lá no Ibura. Atentado praticado por elementos desconhecidos. Rafael foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Lagoa Encantada, de onde foi em seguida removido para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Isabela foi atingida de raspão na perna e socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA de Lagoa Encantada, de onde já recebeu alta. No município de Belo Jardim, no Agreste do Estado, um filho que parecia estar dominado pelo demônio agrediu um irmão de 13 anos e, ao ser reclamado pela mãe dele, que tem 44 anos, ele pegou um barrote e desferiu golpes na própria genitora, que inclusive está grávida. A polícia militar foi acionada e conseguiu prender o tal filho amaldiçoado, que tem 22 anos de idade, e foi encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. Em Olinda, um homem entrou em um motel com uma mulher para dar uma cacetadinha, fez uma despesa lá de R$240 e, para se livrar dessa dívida, ele pegou o carro, saiu em disparada do estabelecimento, levando o portão em cima do capô. Eita, deixou além dos R$240 de prejuízo, mais 500 do portão. Esse daí estava doidão demais. Saiu de lá virado na besta-feira e até agora não foi localizado pela polícia. Na Rua Craúna, em Timbaúba, a população amarrou e deixou sentado no chão até a chegada da polícia um sujeitinho que teria ameaçado uma irmã, a própria mãe, e ainda de ter jogado um tijolo contra o pai. Ele foi preso e encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. Uma mulher foi socorrida no hospital em Timbaúba após ser brutalmente espancada pelo companheiro na Rua Nelson Gonçalves, no bairro Ozanã. O suspeito ainda não foi localizado pela polícia. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Motoqueiros assassinam ex-presidiário a tiros na ilha de Joana Bezerra. A vítima, Danilo da Silva Santos, tinha 26 anos de idade, era um ex-presidiário. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na Rua Ibiporã, no bar do Orlando, na ilha de Joana Bezerra, bem no terminal de ônibus lá. 2 homens numa motocicleta preta de placa não fornecida cometeram o crime. Danilo da Silva Santos ainda chegou a ser levado para o Hospital da Restauração. E atenção! Jovem assassinado a tiros na frente da filhinha de 3 anos no bairro de Candeias. Franklin Vinícius Araújo de Freitas, jovem com 24 anos, foi assassinado com disparo de arma de fogo na frente da filhinha dele de 3 aninhos, que estava nos braços dele. Ele estava assistindo uma partida de futebol na quadra, lá na Rua Dourados, no bairro de Candeias. E daí 2 elementos armados se aproximaram dele, mandaram ele colocar a filhinha no chão e daí cometeram uma execução. Vários tiros ceifando a vida do jovem Franklin Vinícius Araújo de Freitas, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.